Bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados. Nesta aula, motivar-se-á a importância da utilização de tipos de dados abstratos através da sua utilização no âmbito de uma metodologia de programação em grande escala. Em programação, usamos abstração para reduzir a complexidade, capsulando, ou seja, escondendo, detalhes desnecessários para determinados segmentos de um programa. A utilização de tipos de dados abstratos permite-nos concentrar nas propriedades de uma determinada coleção de entidades, na sua estrutura e no conjunto das operações sobre essas entidades, sem qualquer comprometimento quanto ao tipo de representação e implementação, isto é, estruturas de dados. Uma boa metodologia de programação em grande escala deverá, para além de abordar o desenvolvimento dos comandos, também abordar a estruturação e representação dos dados, já que qualquer programa de maiores dimensões utiliza normalmente estruturas de armazenamento de dados. Deve ainda controlar a complexidade do problema, propondo a sua resolução por etapas. Temos que organizar o nosso raciocínio na elaboração do programa, de modo a evitar pensar em tudo ao mesmo tempo. Também deve permitir obter soluções independentes da implementação, por forma a que eventuais alterações na implementação não interfiram com o programa. E, por último, deve proporcionar uma modularização que permita uma reutilização posterior das soluções encontradas. Vamos aqui abordar uma metodologia em que a utilização de tipos de dados abstratos proporciona os requisitos anteriores no desenvolvimento de programas. A metodologia de programação modular descendente por camadas e centrada nos dados baseia-se na ideia central de que a complexidade da programação pode ser controlada com boas abstrações na caracterização dos dados. Quanto mais abstratos os dados, mais fácil é programar, pois não necessitamos de pensar em detalhes relativos à sua implementação. São então idealizadas várias camadas de abstração, caracterizadas pelas abstrações da linguagem de programação que pretendemos utilizar, por exemplo, o Java, e pelas diferentes abstrações que idealizamos. Quanto mais abstratos os dados, mais alta a camada para resolver o programa. Neste contexto, programar pode começar pela descoberta de boas abstrações que permitam caracterizar a camada mais conveniente para o fácil desenvolvimento do programa. O programa assim conseguido diz-se abstrato, já que é concebido com as abstrações de dados que podem ainda não estar implementadas. Vejamos então as fases desta metodologia utilizando apenas duas camadas, a camada de topo e a camada terminal. A camada de topo, caracterizada pelo Java mais o tipo de dados abstrato, e a camada terminal, caracterizada apenas pelo Java. Primeiro, começa-se por identificar os tipos de dados abstratos necessários ao fácil desenvolvimento do programa abstrato. De seguida, especifica-se esse tipo de dados abstrato de modo a clarificar as suas propriedades essenciais. Veremos mais tarde como especificar um tipo de dados abstrato. Neste momento, temos bem definido uma camada de abstração, onde poderemos fazer programação utilizando abstrações da linguagem Java e pelas diferentes abstrações que utilizamos. Desenvolve-se de seguida o programa abstrato em Java utilizando as abstrações dos tipos abstratos especificados. Neste momento, temos um programa, embora com abstrações que não estão implementadas. Está então na altura de concretizar essas abstrações, atacando a fase seguinte. Procede-se então à implementação de tipos de dados abstratos com as primitivas da camada Java. As propriedades especificadas para o tipo de dados abstratos devem ser respeitadas pela implementação. Finalmente, procede-se à adaptação do programa abstrato para funcionar com a implementação de tipos de dados abstrato. Este programa adaptado, juntamente com a implementação do tipo de dados abstrato, pode ser compilado e executado. Este diagrama apresenta as várias fases da metodologia e o seu posicionamento nas camadas de abstração. A camada de topo, caracterizada pelo Java, mais o tipo de dados abstrato, e a camada terminal, caracterizada apenas pelo Java. Após identificar o tipo de dados abstrato, a sua especificação, fase 2,
permite-nos identificar as primitivas com as quais se desenvolverá o programa abstrato. Fase 3. De seguida, implementa-se o tipo de dados abstrato com as primitivas da camada terminal. Fase 4. Finaliza-se o processo adaptando o programa abstrato à implementação anterior. Fase 5. Obtendo-se um programa final que, juntamente com a implementação do tipo de dados abstrato, pode ser compilado e executado. Vejamos um exemplo de aplicação da metodologia anterior. Pretendemos desenvolver um programa que permita ao utilizador, via teclado, fornecer números inteiros positivos, tantos quantos quiser, e que, concluída a introdução dos números, o que é indicado por um número não positivo, eles lhe sejam mostrados no visor por ordem inversa. Assim, por exemplo, se a sequência introduzida de números inteiros positivos for 3, 1, 9, 45, deve aparecer no visor a sequência 45, 9, 1, 3. O desenvolvimento do comando para resolver este problema é fácil. O programa tem uma estrutura sequencial de dois comandos, primeiro de leitura e depois de escrita. Na leitura, deve começar por ler um primeiro valor e, enquanto o valor lido for positivo, deve ser armazenado. Na escrita, enquanto houver valores armazenados, deve escrever no ecrã o último armazenado e depois eliminá-lo. Vejamos então para este exemplo as fases da metodologia proposta. Na fase 1, começa-se por identificar os tipos de dados abstratos necessários ao fácil desenvolvimento do programa abstrato. No comando anterior, a estrutura de informação mais adequada para guardar os valores lidos deve permitir aceder facilmente aos números armazenados por ordem inversa, isto é, uma pilha. Mas o que é uma pilha? Vamos optar por definir pilhas independentemente da linguagem de programação adotada, isto é, vamos especificar pilhas como tipo de dados abstrato. Na fase 2, especifica-se o tipo de dados abstrato identificado de modo a clarificar as suas propriedades essenciais. Veremos mais tarde e com mais detalhe como especificar um tipo abstrato de dados. Para já, realçaremos dois elementos que estão presentes em qualquer tipo de dados de uma linguagem de programação. Um género identificando o conjunto de todos os elementos que podem ser considerados no tipo de dados. E 2, um conjunto de operações sobre esses valores. Neste caso, pilha identificará o conjunto de todas as pilhas de inteiros e as operações nova, sobrepõe, retira, topo e vazia, as operações que julgarmos necessárias para operar com valores do tipo pilha. A operação nova representa a pilha sem elementos. A operação sobrepõe coloca um inteiro no topo de uma pilha, obtendo-se assim uma pilha maior. A operação retira o inteiro no topo de uma pilha, obtendo-se assim uma pilha mais pequena. A operação topo devolve o inteiro que está no topo da pilha. A operação vazia confirma que a pilha tem ou não elementos. Neste momento temos bem definida uma camada de abstração onde poderemos fazer programação utilizando abstrações da linguagem Java e pelas diferentes abstrações que idealizamos. Desenvolve-se de seguida o programa abstrato em Java utilizando as abstrações do tipo abstrato especificado. Neste desenvolvimento, assumimos ter à nossa disposição uma classe scanner com o método nextInt de leitura de inteiros via teclado. Assumimos também ter à nossa disposição o tipo pilha e, portanto, podemos utilizá-lo para armazenamento de pilhas na variável p. A pilha em p deve inicialmente estar vazia e, portanto, deve ser a pilha nova. A leitura deve começar por ler do teclado um primeiro valor, colocando-o na variável x, e enquanto o valor lido for positivo, deve ser armazenado na pilha em p, isto é, em p deve ser colocada a pilha sobrepõe de px. Na escrita, enquanto houver valores armazenados em p, isto é, note vazia de p, deve escrever-se no ecrã o último elemento armazenado, isto é, topo de p, e depois eliminá-lo, isto é, em p deve ser colocada a pilha retira de p. Neste momento temos um programa, embora com abstrações que não estão implementadas. Está então na altura de concretizar essas abstrações atacando a fase seguinte. Na fase 4, procede-se à implementação dos tipos de dados abstratos com as primitivas da camada Java.
Vamos aqui explorar uma implementação matricial de pilhas. Uma vez que implementações matriciais utilizam o espaço de armazenamento solicitado no início da execução do programa, a matriz tem de ser sobredimensionada com o número de max de componentes que se considera convenientes para cada utilização. Os elementos da pilha armazenados nesse espaço devem ser dispostos na matriz de modo controlado, de modo a distinguir as componentes da matriz com informação das componentes da matriz sem informação. Podemos fazê-lo colocando todos os elementos da pilha encostados à esquerda a partir da componente índice 0 e utilizando um indicador que refira qual o índice do topo na pilha. Por exemplo, a pilha 4-372 deverá ser colocada na matriz nas componentes 0 a 3. O indicador de topo IT igual a 3 indica que a informação útil está armazenada das componentes 0 a 3. Se para além disso se seguir a ordem dos índices da matriz para caracterizar a ordem dos elementos na pilha, também será fácil controlar a ordem dos elementos armazenados. Assim, o primeiro elemento está na componente índice 0 e é 4. O segundo está na componente índice 1 e é menos 3. O terceiro está na componente índice 2 e é 7. E o quarto está na componente índice 3 e é 2. Como vimos, precisamos de uma matriz de inteiros VE e de um indicador IT para a gestão da ocupação da matriz. O número max de elementos pode ser decidido no momento da criação da pilha e fornecido como argumento do seu construtor. Nesse caso, será no momento da criação de cada objeto de pilha a altura mais conveniente para dimensionar a matriz. Se se pretender representar a fila nova no momento da sua criação, o índice IT deverá ficar com o valor menos 1. Para esvaziar a pilha em qualquer momento, basta colocar o indicador IT a menos 1. Com esta opção, para se saber se a pilha está vazia, basta confirmar que o indicador IT tem o valor menos 1. Para dar entrada a um novo elemento, basta deslocar o indicador IT para a componente à sua esquerda, isto é, incrementar o indicador IT, e colocar o novo elemento nessa posição. Contudo, repare-se que a entrada de um novo elemento depende da existência de espaço. Se o indicador IT for igual a max menos 1, não haverá espaço para colocar um novo elemento. Se a pilha não estiver vazia, o topo está na componente índice IT da matriz. Se a pilha não estiver vazia, para retirar o topo da pilha, basta decrementar o indicador IT. Concluída a implementação do tipo abstrato de dados, passa-se à quinta e última fase da metodologia. Na fase 5, procede-se à adaptação do programa abstrato para funcionar com a implementação do tipo de dados abstrato. Neste caso, é preciso fazer as seguintes adaptações, uma vez que a implementação do tipo de dados abstrato pilha utiliza uma abordagem orientada por objetos. Primeiro, proceder à criação do objeto do tipo pilha utilizando newPilha de 100. Segundo, substituir o comando p igual a nova por p.nova. Terceiro, substituir o comando p igual a sobrepointe px por p.sobrepointe.x. Quarto, substituir a expressão booleana vazia de p por per.vazia. Quinto, substituir a expressão topo de p por p.topo. E sexto, substituir o comando p igual a retira de p por p.retira. Este programa adaptado, juntamente com a implementação do tipo de dados abstrato, pode ser compilado e executado. O que ganhamos com a utilização desta metodologia? Ganhamos controle da complexidade do problema, propondo a sua resolução por etapas, de modo a evitar pensar em tudo ao mesmo tempo. O raciocínio na elaboração do programa começou com o desenvolvimento do algoritmo principal, abstraindo da análise da representação dos dados. Posteriormente, a análise de representação dos dados foi feita sem qualquer referência ao algoritmo principal. Obtiveram-se soluções independentes da implementação, por forma que eventuais alterações na implementação não vão interferir com o programa. Proporcionou-se ainda uma modularização que permite uma reutilização posterior das soluções encontradas.
Nesta aula, apresentou-se uma metodologia de programação em grande escala e motivou-se a importância da utilização de tipos de dados abstratos. Adeus e até à próxima aula.